Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe com uma boa noite, uma noite tranquila, noite de paz. Vamos agora clamar ao Senhor, invocar o seu nome, porque Ele é digno de ser adorado, de ser clamado e exaltado. Vamos, se curve as vossas cabeças para clamar ao Senhor. Antes, deixa seu like, toca no sininho, se inscreva no canal, que o Senhor vai dar vitória e vai operar maravilha. Se inscreva, ajude-nos no meu canal, nos ajude, nos dê bastante like, bastante inscrito, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque o YouTube, aprovando, vendo que os meus vídeos saíram, que tiveram muitos likes, muitos inscritos, ele vai mandar mais vídeos para vocês, vão ver que vocês se agradaram dos vídeos e gostaram dos vídeos. Nos ajude nesses vídeos. Distribua esses vídeos para parente, amigo, escola, trabalho, que eles possam se converter através da palavra de Deus, que é pura, imaculada, é santa, é poderosa, que Deus é fiel e Ele dá vitória. Então vamos orar. Inclina vossas cabeças. Querido Deus, Pai eterno, Pai de misericórdia, em nome de Jesus eu entrego a minha vida e entrego agora a todos os ouvintes que estão me ouvindo agora dos quatro cantos desta terra, a todos que estão ouvindo e precisando de ajuda. Tu sabes, ó Deus, a situação de cada família, visita cada família, visita cada coração, repreende os laços da morte, destrói toda a armadilha de Satanás, neutraliza, Senhor, os dardos inflamados do maligno, abençoa, Senhor, ó Deus querido, cada vida e cada família, visita que esse vídeo vá ao encontro dessas famílias, dessas vidas, ó Deus, e salve, liberta, abençoa e guarda. Eu entrego essa família nas tuas mãos, a todos que estão me ouvindo, que sejam abençoados. Fala através da tua poderosa palavra e usa os meus lábios, em nome de Jesus. Amém e amém. E vamos agora abrir a palavra do Senhor em Zacarias, o livro de Zacarias, capítulo 10. O livro de Zacarias, capítulo 10. Versículo 1. Vamos ler com calma e com atenção. Vamos ler. Pedi ao Senhor, o texto é promessa feita a Israel. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. O Senhor que faz os relâmpagos lhe dará chuveiros de águas e erva no campo a cada um, porque os terafins têm falado vaidade e os adivinhos têm visto mentira e descrito sonhos vãs. Com vaidade consolam, por isso vão como ovelha, estão aflitos, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. Mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como o seu majestoso cavalo na guerra. Dele é a pedra de esquina, dele é a estaca, dele é o arco de guerra,
dele juntamente sairão todos os exatores, e serão como valentes que pelo lado das ruas entram na peleja, esmagando os inimigos, porque o Senhor estará com eles, e eles envergonharão os que andam montados em cavalos. E fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e tornarei a plantá-los, porque me apiedei deles. E serão como se os não tivessem rejeitados, porque eu sou o Senhor, seu Deus. E os eu virei. E os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. E os seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhe assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido, e multiplicar-se-ão como se tinham multiplicado. E eu os semearei entre os povos, e lembrar-se-ão de mim em lugares remotos, e viverão com os seus filhos e voltarão, porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Síria, e trá-lo-eis a terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. E ele passará o mar com angústia, e ferirá as ondas do mar, e todas as profundezas dos rios se secarão. Então serão derribadas a soberba da Síria, e o cedro do Egito se retirará. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. A Bíblia diz aqui, né? A Bíblia fala em Zacarias capítulo 10, Deus fez uma promessa a Israel. E ele diz aqui, ó, no versículo 1, pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. Quer dizer, chuva de bênção, chuva de vitória, sabe? Ele falou para pedir ao Senhor, o profeta falou, o profeta Zacarias, pedir ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. Ainda diz assim, o Senhor que faz os relâmpagos lhe dará chuveiros de água e erva no campo, a cada um. Naquele tempo, eles quase, a chuva era pouca. E que eles precisavam de chuva para poder ajudar com que as plantações e as coisas cresçam, tenham produção, né? Que ele diz aqui, ó, no tempo da chuva, pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. O Senhor que faz os relâmpagos dará chuveiro de águas e erva no campo a cada um. Quer dizer, precisa de chuva para crescer, dar erva no campo e produzir, as pessoas ter produção e comer, né? Porque ninguém vive sem comida, né? Aí diz aqui, ó, porque os terafins têm falado vaidade e os adivinhos têm visto mentira. É igual os profetas de hoje. Os terafins têm falado vaidade, né? Ó, os terafins têm falado vaidade
E os adivinhos têm visto mentira. Está cheio de adivinho. Nas igrejas tem gente que Deus nem usou, mas tem que falar, inventar para querer achar que vai ter glória para ele, para si. Mas a glória tem que ser de Deus, e Deus tem que usar. Deus não tem profeta, o espírito do profeta falso, não. Deus, ele quando fala, ele cumpre. Agora, quando o homem inventa e diz que Deus falou quando Deus não falou, ele vai pagar o preço, né? Aí diz assim, ó, os terafins falam vaidade, os terafins têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira, e descrito sonhos vães. Muitos diz que tem sonhos, que Deus me deu sonho e não deu, com fulano, com ciclano, mas Deus não deu nada. É sonhos vães, né? Falam mentira, enganam, são profetas, né? Profetas falsos, são anticristos, né? Aí diz aqui, ó, descritos sonhos vães, com vaidade consolam, por isso vão como ovelhas, estão aflitos, com vaidade eles se consolam, e vão como ovelhas, estão aflitos, porque não há pastor, porque naquele tempo não havia pastor, naquele tempo para apacentar as ovelhas, não há pastor, então o povo aproveitava que eles estavam aflitos, falavam mentira, engano, vaidade, né? É igual a igreja de hoje. Ele vê você estar aflito, aí se levanta um profeta, então aí se levanta. Quando é Deus, a gente concorda, mas quando é o homem que vê que dali não tem unção nenhuma, é um morto, a gente não concorda, porque a igreja de Cristo, Deus usa seus profetas, mas Deus usa, o profeta não precisa se forçar para ser usado. Deus, ele usa e acabou, ele toca no profeta e ele começa a usar o profeta, e o profeta vai falar o que ele quer. Agora, inventar moda e dizer que Deus falou e não falou, é uma mentira, um engano, aí vai se estrepar, porque vem cobrança. Aí diz assim, ó, contra os pastores, olha Deus falando, contra os pastores se acendeu a minha ira. Olha, contra os pastores se acendeu a minha ira, Deus está falando. A minha ira, aí diz assim, e castigarei os bodes, viu? Os pastores de bode, Deus vai castigar. Castigarei os bodes, castigarei os falsos profetas. Deus está falando. Não precisa interpretar, Deus está falando. Deus falava naquele tempo, porque aquele tempo era outra vida. Eles plantavam, precisavam de chuva para as plantações crescerem e produzir para comer. E da erva também para os bois. Tinha gado, tinha ovelha. E aí se juntavam os falsos profetas para falar mentira. Adivinhos, né? Os terafins inventando mentira. Pessoas tendo sonhos vãs, para que possa achar que olha que maravilha, e era mentira, né? Aí diz assim, contra os pastores se acendeu a minha ira. Por quê? Porque é mentira, porque eles são mentirosos, inventavam coisas que não devem. Aí diz assim, e castigarei os bodes, mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho. Ele vai visitar o rebanho. E a casa de Jacó, e os fará como o seu majestoso cavalo na peleja. Viu? Ele vai fazer como o seu majestoso cavalo na peleja. E dele é a pedra de esquina, dele é a estaca, dele é o arco de guerra, dele juntamente sairão todos os exatores.
e serão como valentes, que pelo lodo das ruas entrará na peleja, esmagando os inimigos, porque o Senhor estará com eles, e eles envergonharão os que andam montados em cavalos. Olha aqui que ele está falando dele, do Senhor é a pedra de esquina, do Senhor é a estaca, dele é o arco de guerra. O Senhor é poderoso, ele não brinca. Ele e o exército de anjos dele. Dele é a pedra de esquina, dele é a estaca, dele é o arco de guerra, dele juntamente sairão todos os exatores dele, porque ele é poder, ele é glória, ele na batalha, o inimigo já era. Quando o general de guerra, Yahvé dos exércitos, entra na batalha, o inimigo já era, ele é dissipado. Sabe? Ele cai por terra, porque Deus é assim, ele derruba o inimigo por terra, né? Aí diz assim, ó, e serão como valentes pelo lodo das ruas, entrarão na peleja, esmagando o inimigo. E, viu? Ele esmaga, ele entra, ele usa o exército, ele usou o exército, né, de Israel e esmagou, para esmagar o inimigo. Eles entrarão como lodo de rua, e ele esmagará o inimigo. E o inimigo da tua vida, que está atrapalhando a tua vida, ele vai jogar por terra. E aquele que estiver no seu caminho como uma pedra de tropeço, ele vai esmagar, ele vai tirar a pedra e vai remover, e ele vai jogar por terra os inimigos da sua vida, da sua alma e da sua vida. Aqueles tropeços que ficam dentro de casa, aqueles que ficam se levantando como se achasse certo, que, né, Deus vai botar por terra, Deus vai enviar o exército de anjos e vai esmagar, destruir o inimigo. Aqui ele diz, olha aqui que ele fala, olha, eu vou esmagando o inimigo, porque o Senhor estará com ele, e eles envergonharão os que andam montados em cavalo, porque o Senhor vai estar conosco, vai estar com você, e vai envergonhar os que estão montados em cavalo, que estão querendo fazer mal a você, feiticeiro, gente do mal, gente que comete erros, e aquele que tiver, mesmo sendo cristão, tem muito cristão que é invejoso, que é cobiçoso, não tem porque não consegue, e tem inveja, e Deus ali, ele abre a porta, ele vai dar vitória, né? Ele é o poder, ele é a glória, ele abre a porta. E a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, diz, eis que põe diante de ti uma porta aberta, que tem pouca força, e ninguém pode fechar, tendo pouca força. Eis que põe diante de ti uma porta aberta, e a porta se abriu, e quem tiver pouca força não pode fechar. Só Cristo abre porta e fecha a porta. Só o Senhor é Deus. Ele é poderoso na batalha. Medite. Olha só o que fala ainda. Olha, e fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e tornarei a plantá-los como me apiedei deles, e serão como se os não tivera rejeitado. Olha aí, ele vai fortalecerei a casa de Judá, ele vai fortalecer a sua casa espiritual e a sua casa material. Ele vai fortalecer a sua casa, ele vai se apiedar, né? A Bíblia diz aqui, ó,
E fortalecerei a casa de Judá. Ele vai fortalecer a sua casa, ele vai dar vitória, ele vai te revestir de poder, de autoridade, de ousadia, ele vai te usar com poder e glória. Aí diz assim: e salvarei a casa de José. E ele também salvará a tua casa, salvará a sua parentela. Ele vai salvar os que se haviam perdido. Você que está no tráfico, você que está nas drogas, você que está me ouvindo, jovem, moças ou varão, saiba que Jesus, ele é poder, ele salva, liberta e leva para o céu. Ele vai abrir a porta onde não há porta, ele abre a porta de emprego, ele abre a porta de alguma coisa, ele vai salvar, ele vai libertar, ele vai transformar e vai dar vitória. Aí diz assim, aí diz assim: porque me apiedei deles. Ele vai salvarei a casa de José e tornarei a plantá-los, porque me apiedei deles. Ele vai salvar a sua casa e vai tornar a plantar eles no lugar onde Deus quer, e vai dar vitória. Ele vai tirar você de uma casa e vai passar para outra. Ele vai fazer o mover, porque ele é Deus. Ele abre, ele salva, ele liberta e leva para o céu, né? Aí diz aqui, porque me apiederei deles e serão como se não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, e os ouvirei, e os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, e os seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor, viu? O seu coração vai se regozijar no Senhor, ele vai se alegrar, porque Deus é contigo, porque Deus vai dar vitória, Deus abre porta. Você cristão, saiba que Deus vai abrir uma porta melhor do que essa. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ele já está abrindo outra, porque ele é Deus e ele não é homem, ele é Deus. Ele faz maravilha, ele salva, ele liberta, ele usa de misericórdia. E se você busca ele, busque mais, porque ele vai dar vitória. Mas se você não quiser buscar, aí depois não reclama. Você tem que buscar a Deus, tem que buscar. A Bíblia diz: buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. A Bíblia, no meu vídeo passado, eu falei sobre buscar, para ter vitória. Veja meu vídeo, para ter vitória. Se não buscar, não tem vitória. Já buscando já é difícil ter vitória, porque Deus, ele faz o que ele quer. Ele não é homem. O homem não pode, como muitas igrejas que fazem campanha, vai vivendo fazendo campanha. Que campanha não salva, campanha não faz nada, não abre porta. Esse negócio de campanha, que eu faço campanha da prosperidade, campanha da mentira, que não abre porta. Você tem que agradar a Deus, e ele tem que se agradar de você, e você está vendo o que você está buscando, aí no tempo dele, ele vai dar a vitória. Ou se ele achar, ele dá na hora. Mas negócio de campanha, essas mentiras, essas heresias, isso não existe. Se fosse pela campanha, eu estava numa bênção. Não. Na minha vida já busquei muito, busco muito. E não houve campanha, não houve. E Deus dá a hora que ele quer. A bênção dele já é dada, porque ele deu a vida com abundância, ele deu a vida, a graça dele, o amor, ele dá saúde, ele opera maravilha, ele dá força para viver, para andar. E Deus faz maravilha. Ele não deu riqueza?
Mas a minha riqueza, a nossa riqueza, está lá, ó, está na glória. João 14. Na casa do meu pai há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito. Eu vou preparar lugar e depois, quando tiver tudo preparado, voltarei para buscar. Já está preparado. Ele só está retardando. Porque se ele não abreviar os tempos, ninguém se salvará. Então nosso reino é aqui, não é lá, ó, porque daremos conta. E é eterno, é eternidade. Não adianta a gente querer achar que a gente tem que lutar para entrar no céu. Lutar para ser forte e permanecer com Cristo, porque as batalhas vêm, as lutas vêm, as pelejas vêm. Pede o arco de guerra de Deus e pede a estaca de Deus. Está dizendo aí, ó, dele é a pedra de esquina, dele é a estaca, dele é o arco de guerra. Pede a ele o arco de guerra, pede a ele a estaca, porque ele vai dar vitória, mas é buscar. Infelizmente, sem buscar não vai ter nada. Ele dá o que é necessário. E ele é fiel para abrir porta de emprego, para abrir tudo que você queira, mas tem que ser de acordo com a vontade dele. Se não for a vontade dele, você não vai ter nada. E é buscar, porque a terra passa, tudo isso vai passar. Se ele não vir nas nuvens, ele vai vir para buscar na morte. Então é buscar a Deus e agradar a Ele. Se ele achar graça no seu clamor e ver que você busca, que você é interessado a ficar com Ele, que você o ama de verdade, não de fingimento, Ele vai dar tudo para você. Mas se ele vê o necessário, mas se ele vê que você é vacilante, busca um pouco, depois ficar, busca um pouco, aí ele vai dizer assim, ó, vou dar nada não. Ele quer ver você, o clamor, invocar o nome dele. Ele tem um projeto na sua vida, mas basta você querer. Né? Aí diz assim, ó, olha só. Aí ele fala aqui, ó. E os de Efraim serão como o valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Os de Efraim será como o valente. Viu? Os filhos de Efraim serão como o valente. A tribo de Efraim era uma tribo valente, uma tribo forte. Deus profetizou, serão como o valente. Não são covardes, não voltam atrás. Aí diz assim, ó. Aí diz assim, ó, e os seus filhos ouvirão, versículo 7, hein? Ouvirão e se alegrarão, o seu coração se regozijará no Senhor. Quando você recebe uma bênção, o seu coração se regozija no Senhor, porque é muita vitória, oh glória, muita bênção. Aí diz assim, ó, eu lhe assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido, e multiplicar-se-ão como se tinham multiplicado. E eu os semearei entre os povos, e lembrar-se-ão de mim em lugares remotos, e viverão como seus filhos e voltarão. Viu? Ó, ele vai, eu assobiarei e ajuntarei, porque tenho remido
Ele tem te remido, Ele tem te dado vitória, Ele tem feito maravilhas na sua vida. Você, igreja, você tem que entender que Deus está te dando vitória, Deus faz maravilha, Deus opera milagre. E ainda diz assim, e semearei, e eu os semearei entre os povos. Ele vai semear, Ele vai te botar, te plantar entre os povos. E lembrar-se-ão de mim em lugares remotos. Você vai se lembrar dele em lugares remotos, né? E viverão com seus filhos e voltarão, porque eu os farei voltar do Egito, da terra do Egito, e os congregarei da Síria, e trá-lo-ei a terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para ele. E ele passará o mar com angústia. Ele está falando que você vai passar o mar com angústia. E ele passará o mar com angústia e ferirá as ondas do mar. E todas as profundezas dos rios se secarão. Ele vai ferir a onda do mar e as profundezas dos rios da sua vida vai se secar, né? Se secarão. Então será derribada a soberba da Síria, e o cedro do Egito se retirará. Então, viu, ele vai derrubar, se você não tomar posição, ele vai derrubar a soberba dos seus inimigos e ele vai dar vitória. Se você tomar posição, ele vai te dar vitória. Ele vai derrubar a soberba da Síria, né? Tá dizendo aqui, ó, ele vai passar, ele vai ferirá as ondas do mar e todas as profundezas dos rios, e se secarão. Então será derribada a soberba da Síria. A soberba da Síria vai ser derribada. O cedro do Egito se retirará. E eu os fortalecerei no Senhor. Ele vai te fortalecer no Senhor. E andarão no seu nome, diz o Senhor. Então, amados, tem que buscar ao Senhor, né? Aí diz aqui, ó, olha aqui o que fala. E neste texto sagrado, o profeta Zacarias afirma sobre Deus. Dele é a estaca de guerra, dele a pedra de esquina, né? Dele é o arco de guerra, dele juntamente serão todos os seus exatores. O arco de guerra é símbolo de batalha, o arco do Senhor é símbolo de batalha, né? E nos traz algumas lições importantes na Bíblia. Existe o famoso arco-íris colocado por Deus nas nuvens como emblema de sua aliança com os homens. E o arco de guerra, que fazia parte das armas ofensivas contra o inimigo, existe o famoso Arco do Triunfo, localizado em Paris, capital da França, construído em comemoração às vitórias militares do imperador Napoleão Bonaparte, o qual ordenou a sua construção em 1806. Porém, o cristão já possui em Cristo o seu arco do triunfo, uma vez que Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo-lhe: a graça é graças a Deus que sempre nos fez triunfar em Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Né? Deus faz assim. Deus faz maravilha. Né? O profeta, em Gênesis 48, versículo 22, o patriarca Jacó cita o arco de guerra
como uma de suas armas, e eu te tenho dado a ti um pedaço da terra, mas que os teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amoreus. Viu? Os amoreus era ruim, e Deus deu vitória a Jacó. Gênesis 49:24, Jacó exaltou o arco de guerra de seu filho José, dizendo: o seu arco, porém, susteve no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidas pelas mãos dos valentes de Jacó. De onde é o pastor e a pedra de Israel. Então, olha só, analisa bem. Deus é vitória, Ele é poder. Vamos orar? Esta é a palavra, medita. Deus falará contigo e vai dar vitória. Vamos orar. Você que tem problema, você que quer abrir outra porta, você que quer que o Senhor abra outra porta de emprego, a luta está grande, os problemas estão grandes, a peleja é grande. Deus é fiel e Ele cumpre com a sua palavra. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele abre a porta onde não há porta. Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele é poder. Então vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu entrego a cada vida agora em tuas mãos, em cada coração. Visita a mente de cada um, visita os corações das famílias, olha, que estão com filhos nas drogas, problemas, ó Deus, que estão com os filhos desviados, que não são cristãos, que estão acabados. A luta está grande, a peleja está grande, a fome é grande. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa essas vidas e dá vitória, dá escape, livramento e ser com eles. Abre as portas, salva, liberta e leva para o céu. E os idosos sejam abençoados no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e te guarde e dê vitória. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos que estão na casa do Senhor. E a igreja diz amém. Que Deus abençoe e tenha uma boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.